Oi, gente, e hoje eu vou apresentar para vocês um produto que vai elevar de maneira incrível a qualidade, né, dos trabalhos de artesanato que nós fazemos. Essa incrível laminadora da Kifan SL888. Eles me mandaram de presente para testar e, gente, dá para fazer muita coisa linda. Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês, lembram desses papéis personalizados que nós fizemos no decorrer das aulas aqui no canal Recriar com Arte? Eu vou ensinar como fazer lindos projetos utilizando a nossa laminadora Kifan. E também um outro que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vou ensinar a fazer apliques metalizados que vocês podem usar nos seus trabalhos de artesanato e principalmente quem trabalha com resina epóxi pode colocar no meio da resina e deixar o trabalho incrível com os apliques, com mandalas metalizadas. E eu vou ensinar como é fácil de fazer usando aqui essa incrível laminadora. Então daqui a pouco eu vou abrir junto com vocês, vou mostrar todas as funcionalidades, todos os botões, a maneira correta de utilizar a laminadora e faremos esses dois projetos. Então vamos lá, gente? Essa aula está incrível! Bem, agora vamos abrir juntinhos a caixa aqui da nossa plastificadora Kifan SL888. É uma caixa bem forte, isso é bastante importante, né, para que o produto chegue na sua casa, tudo ok. Aqui, olha só, gente, ela é 127 volts, né, porque na minha cidade é essa voltagem, mas se você quiser a 220, também você encontra esses modelos. Vamos abrir. Ai, gente, olha que legal, ela já vem com material para nós utilizarmos, olha só, são os plásticos, né, que nós iremos utilizar para plastificar. Esse aqui, olha, tem a espessura de 3000, o 3000 é o equivalente a 80 micras, e ele é super especial, é muito bom para fazermos nossos trabalhos artesanais. Ela vem também, olha só, com o manual do usuário, deixa eu ver aqui. Vamos abrir, olha, tem em inglês, vamos ver se tem em português. Ai, que maravilha, gente, olha, o manual vem em português, então é importante que depois vocês leiam com atenção o manual, né? Eu vou explicar tudo aqui para vocês, mas é sempre importante, né, ter um manual aqui no nosso idioma para nós acompanharmos todas as funcionalidades, tá? Esses plásticos eu vou usar daqui a pouco, eu vou mostrar melhor para vocês. Ai, gente, olha só que linda. Vamos retirar aqui da caixa. Ai, eu amei essa cor branca. Eu já vi que tem um modelo que ela é toda dessa cor cinza, né? Mas essa minha veio branco e cinza. Eu adorei, que eu gosto muito dessas cores. Vem super bem embalada. Já gostei também. Olha, aqui é o cabo, né, de alimentação. Daqui a pouco eu vou ligar. E aqui, gente, olha que interessante, ela faz a plastificação nesses diversos tamanhos, vai desde o tamanho A6, que é esse tamanho aqui menorzinho, até o A3, que é este aqui. O A3 é como se fosse uma folha A4 de sulfite deitada, só que bem maior, né? Então ela é muito grande e dá para fazer então diversos tipos de trabalhos. Olha só, no tamanho A6, A5, A4 e A3. Ela é super completa realmente. Vamos abrir aqui, tem uma tampinha. Ai, olha só que bacana, gente. Ela vem com esse cortador, que é como se fosse aquelas guilhotinas, olha só. Para cortar o papel com bastante precisão. Tem as marcações aqui. E aqui, daqui a pouco também eu vou demonstrar, mas eu já adorei isso aqui. E vem com alguns acessórios, olha só. Esse aqui... Ah, olha que bonitinho, é um furador de papel. Tá vendo a bolinha aqui, olha, para você fazer aqueles furinhos bem redondos. E essa aqui é uma lâmina, né, sobressalente para nós utilizarmos aqui no cortador, né? Depois para substituir essa outra. Aqui, deixa eu ver. Ah, que bom, olha, nós temos um cortador de canto, isso é bastante importante, tá? Para deixar o canto do trabalho, do papel, ou após a laminação, bem arredondado, olha que bacana. Isso também é bastante útil nos trabalhos, deixa um acabamento perfeito.
E aqui são argolas para nós fazermos as encadernações, ou então para segurar, né, os materiais que nós estamos utilizando após a furação. Também é bastante importante para nós usarmos. Esses acessórios realmente são incríveis. E aqui, gente, olha só, tem a parte dos botões para ligar. Eu vou demonstrar, vou ligá-los um a um, mas só para vocês saberem, ó, aqui é o botão liga e desliga. Ela faz a laminação a frio, então você, se quiser fazer a frio, é nesse daqui, ó, que é o cold, ou então pode fazer a quente nessa temperatura de 3.000 a 5.000, tá? 3.000, na verdade, é a espessura do plástico, porque o plástico de 3.000 ele é equivalente a 80 micras, e o de 5.000 é equivalente a 125 micras. Então, conforme a espessura do material que você está usando, aí você vai graduar aqui a temperatura. Esses que eles mandaram, olha só, é de 3.000, tá? Então, ele tem 80 micras e eu vou utilizar a temperatura aqui do meio. O que diferencia o 3.000 para o 5.000 é justamente a espessura. O de 3.000 é menos espesso, o de 5.000 é aquele plástico mais espesso. Para os trabalhos artesanais, eu sempre prefiro utilizar o de 3.000, que eu acho que é uma espessura ideal, fica um trabalho bem delicado. Mas se por acaso você tiver necessidade de usar o mais grosso de 5.000, não há problema algum, que ela também vai funcionar perfeitamente. E você pode utilizar também, tá? Bem, como eu falei para vocês no início da aula, eu vou utilizar no primeiro projeto aquelas folhas de papéis personalizados que eu ensinei a fazer aqui no canal, tá? E para o projeto de hoje eu vou usar esse aqui, lembra que é aquela folha marmorizada na água, que eu acho que vai ficar bem bonito para esse projeto que eu escolhi para nós fazermos a plastificação. Então, primeiramente, gente, eu vou usar aqui o cortador e cortar na medida, né, exata que eu vou utilizar, tá? Eu vou fazer um marcador de livros, então eu vou encaixar aqui, olha, vocês vão ver como é fácil de cortar. E vou cortar na medida exata aqui para o meu projeto, olha. Aqui, nessa parte graduada, aí você calcula o tamanho certinho que você quer. Eu creio que assim já esteja bem. Olha, eu aperto aqui e simplesmente, gente, eu puxo a lâmina, ó. E ela faz, tá vendo? O corte bem perfeito. Bem, agora que eu já cortei, olha só, os dois marcadores, eu vou usar essa ferramenta para deixar o cantinho bem redondinho. Olha só, gente, como é fácil. Tá vendo? É só você encaixar o cantinho do papel aqui, olha, e simplesmente apertar. Olha, tá vendo? O cantinho fica bem redondo, ó. Isso é um detalhe que faz muita diferença, né, no acabamento dos trabalhos. Olha só que bonitinho. Vou fazer isso nos dois. E pronto, gente. Agora que eu já preparei o papel, eu vou utilizar uma das folhas que eles me enviaram, que é essa folha aqui, olha só. Vou mostrar aqui para vocês. O tamanho dela, olha, é o tamanho A5, tá vendo? A largura dela aqui. Então, eles mandaram, na verdade, 3 de cada, olha. 3 no tamanho A6, 3 no tamanho A5, 3 no A4 e 3 no A3. Então, eu vou utilizar essa do tamanho A5, que vai caber direitinho aqui os meus dois marcadores de livro. Então, aqui, olha, você abre no meio, né? Tá? Que é uma folha dupla. Olha, tá vendo? Abro aqui no meio e no meio delas eu vou encaixar aqui os papéis, porque ela vai plastificar dos dois lados, né, gente? Por isso que ela é uma folha assim dupla. Olha. Encaixei aqui e eu abaixo. E é sempre importante, gente, deixar uma margem de segurança, nunca deixar muito próximo, porque ela vai criar uma margem aqui ao redor, que é justamente para que não abra, né? Para que fique um trabalho super bem acabado, tá? Eu vou deixar um pouquinho aqui do lado e vamos ligar, né, a plastificadora. Então, gente, para ligar, primeiramente eu vou aqui no botão, né, on/off. E aqui nesse mod switch,
é o que eu vou determinar onde eu quero que fique a temperatura, se em 3.000, se em 5.000. Então, eu vou apertando aqui, olha, apertei uma vez, ele foi para 3.000. Apertei duas vezes, ele foi para 5.000. Como agora eu vou usar em 3.000, eu vou deixar aqui, tá? Enquanto a luz verde estiver piscando, significa que ela está aquecendo. Nós só podemos começar o trabalho depois que essa luz parar de piscar. E ela demora mais ou menos 1 minuto para aquecer, gente, é super rápido o aquecimento. Então é só aguardar 1 minuto, essa luzinha vai parar de piscar e nós já poderemos começar a fazer a plastificação, tá? Pronto, gente, tá vendo como foi rápido? Olha, parou de piscar, a máquina já tá aquecida. Então, eu vou inserir aqui o plástico, só para demonstrar para vocês, aqui nesse espaço, entre o A5, tá vendo? A5 e A5, então é aqui que eu vou inserir, tá? Olha, deixo bem arrumadinho aqui e simplesmente insiro e ela vai começar a puxar. E pronto, gente. Eu vou deixar aqui até na velocidade normal para vocês observarem como é rápido a plastificação. Tem algumas máquinas que demoram até 3 minutos para plastificar. E essa daqui é super rápida, tá vendo? Olha, já puxou praticamente todo o material, olha. E já está saindo aqui do outro lado, perfeito o meu trabalho. E olha só, gente, já está prontinho, perfeito, tá vendo? Olha, sem nenhuma bolha, aderiu super bem aqui, olha só que lindo o resultado. Eu amei, olha, muito firme, ficou lindo, né, gente? As cores, elas ficam até mais vivas, né, depois que nós fazemos a plastificação. E agora, como eu fiz anteriormente, para cortar aqui o plástico, eu posso continuar utilizando aqui o meu cortador, olha, é só ajustar, né, onde eu quero cortar, olha, e passar a lâmina. Ela corta tanto o papel quanto o plástico. Tá vendo, gente? Olha aqui, fez um corte perfeito, tá? E aqui eu vou continuar cortando até ajustar aqui o meu trabalho da maneira que eu quero. Olha só, tá vendo? Pronto, gente, olha que lindo aqui os dois marcadores. E como eu fiz antes, olha, eu também vou cortar aqui os cantinhos do plástico para combinar bem aqui com o acabamento. Bem, agora para finalizar o nosso marcador de página, eu venho aqui com essa outra ferramenta que é de fazer o furinho aqui da bolinha e vou perfurar aqui o nosso marcador de página, olha só. Coloco bem centralizado e aperto, tá vendo? Aí fez aqui o furinho, tá? Aqui no outro a mesma coisa. E pronto. E aqui eu vou colocar esse tassel para complementar e dar um acabamento bem bonito. Olha só que bacana que ficou, né, gente? Olha só. Ficou lindo, né? E agora nós vamos para o nosso segundo projeto, onde eu vou ensinar vocês como fazer apliques metalizados utilizando aqui a nossa laminadora e plastificadora Kifan, tá bom? E agora, gente, eu vou mostrar uma outra funcionalidade que ninguém mostra, mas que é excelente para nós fazermos com a laminadora ou a plastificadora Kifan, que é fazer apliques metalizados. Gente, fica muito lindo. Olha só, aqui eu tenho uma folha de transparência, tá? Essa folha você encontra facilmente em papelarias, é como se fosse um acetato. E você vai mandar imprimir em impressora a laser. Então, eu entrei na internet, né? Peguei aqui, tá vendo? Olha, essas borboletas, essas imagens aqui. Coloquei em um arquivo e fui numa dessas copiadoras, né?
e pedir para eles imprimirem a laser aqui na minha folha de transparência. Porque para fazer essa técnica, gente, precisa ser impressão a laser, tá? Impressão jato de tinta não serve, tem que ser impressora a laser, mas é só ir numa dessas copiadoras, né, que fazem cópias de documentos que vocês conseguem mandar imprimir, e essa folha aqui é muito barata, você acha em papelaria, tá? Então vocês mandem imprimir o desenho que vocês desejarem, inclusive, ó, o nome, que é bastante importante para fazer, né, a personalização dos seus trabalhos, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é recortar os motivos que eu vou metalizar. Eu poderia metalizar a folha inteira, A4, colocar o foil aqui na folha toda, ou eu posso fazer por partes. Eu vou fazer por partes para mostrar para vocês, porque eu quero fazer mais de uma cor, tá bom? Então, gente, aqui é muito fácil, olha. Vou recortar aqui uma com meu nome. E outra coisa, gente, é bastante importante na hora que você for escolher o desenho, que vocês utilizem desenho que só tem assim um contorno. Não usem desenhos que tem pinturas no meio, ou qualquer outro tipo de cor, porque o metalizado ele só vai pegar aqui na parte preta, aí vai ficar bem bonito. Se ele tiver qualquer pintura aqui no meio, aí o metalizado vai pegar também, pode ser que não fique tão bonito. Então peguem desenhos assim que só tem o contorno, né? E com o fundo transparente, tá? Olha, cortei um aqui com o meu nome, vou cortar também uma borboleta. Eu quero fazer um de cada cor, para que vocês possam ver que lindo que fica. Isso, gente, para quem trabalha com resina epóxi, atenção aí os membros assinantes do canal, fica muito lindo para você colocar dentro da resina e fazer a personalização dos seus trabalhos. Fica magnífico o resultado. Pronto, gente, aqui já estão meus desenhos. E o material que eu vou usar para metalizar é esse foil, tá? O foil comum que nós compramos em papelarias. Todos os materiais, gente, eu vou deixar depois na descrição do vídeo, inclusive o link onde você pode adquirir essa beleza aqui dessa laminadora com o melhor preço, tá? Vai ficar tudo na descrição do vídeo. Olha, aí eu vou cortar um pedaço equivalente ao tamanho aqui do desenho que eu quero, né? Fazer o metalizado. Então aqui é bem fácil, olha. Vou fazer primeiro dessa cor, ó. Tá? O coração aqui vou fazer com esse dourado. Aqui eu tenho a cor cobre também, que eu acho uma cor bem bonita. Vou fazer essa mandala aqui no cobre. Olha, mandala no cobre. O prata, eu vou fazer o meu nome, prateado. E a borboleta, eu vou fazer também dourada. Pronto, gente. E agora vocês vão ver que é muito fácil. Eu continuo aqui, olha, utilizando a temperatura 3000, tá? Então, eu vou pegar esse papel, eu tô utilizando um papel vergê, que ele é bem grosso, é como se fosse um papel cartão. Mas o ideal é que você use um papel térmico, né? Tá? Esse papel térmico tem para vender também, é bem baratinho. Mas ele é como se fosse um papel cartão, assim, bem grosso. Então, esse aqui vai me servir, tá? Pode ser assim em forma de papel ou pode ser em forma de plástico também, que existem os plásticos térmicos para fazer essa técnica. Mas hoje eu vou usar esse aqui, que tá vendo? Tem que ser um papel grosso, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha só, vou colocar primeiro aqui a impressão. Aqui do lado de cima tem que ficar a parte que eu imprimi, tá? Onde tá a tinta. Olha só, tem que ficar voltada para cima. E sobre ela eu vou colocar o foil. Aí a parte dourada também tem que ficar para cima, olha. Coloco aqui e fecho. E agora simplesmente, gente, eu vou colocar aqui na nossa plastificadora. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz na hora de plastificar. Olha, coloco e deixo ela puxar. Pronto, gente. Mas antes eu quero mostrar uma outra função aqui que eu ainda não mostrei da plastificadora. Ela tem esse botão aqui atrás
que acontece? Se por acaso você estiver colocando ou papel ou estiver colocando plástico para plastificar e por acaso ele emperrar lá dentro, é só você apertar esse botão que você consegue retirar facilmente. Eu vou até passar mais uma vez para demonstrar para vocês, olha só. Aqui, olha, tá sendo puxado o papel, né? Se eu apertar essa alavanca para cá, olha, eu consigo puxar de volta, ele vai liberar, né, o papel que está sendo inserido aqui na plastificadora, olha. Aí eu consigo retirar com facilidade, tá? Então essa é mais uma funcionalidade que auxilia muito, né, na hora de nós trabalharmos. Então não vai ter perigo nenhum de ficar papel ou plástico atolado aqui dentro, porque ela tem essa função, né, de desatolar. É só apertar essa alavanca, né, colocar para o lado, que aí você consegue com bastante facilidade retirar, porventura, alguma coisa que tenha ficado presa, né, durante o manuseio, tá? Olha, aqui eu já passei até mais de uma vez e vou fazer a mesma coisa com os outros. Olha, esse aqui que eu usei, eu vou deixar aqui esfriando e vou fazer a mesma coisa aqui com a mandala. Olha, coloco ela primeiro, coloco aqui o foil sobre ela e fecho. E mais uma vez vou passar. Aí sempre que eu tô fazendo esse processo, gente, eu gosto de passar 2 vezes, tá? Olha, novamente vou retirar aqui e vou fazer a mesma coisa com outro desenho, que é aqui meu coração, olha. E vou fazer também com o foil dourado. Vocês viram como ela trabalha rapidamente, né, gente? Isso eu achei fantástico. Olha, vai agilizar muito o meu trabalho, eu tenho certeza que o trabalho de vocês também. Finalmente, né, vou fazer aqui o meu nome. E agora vamos ver o resultado do processo de laminação em cada uma das imagens. Olha só, vou começar por essa aqui, que foi a que eu fiz com a cor cobre. E olha só, gente, que coisa linda que ficou. Olha, aquela mandala que era preta, né? Ficou toda no cobre, olha. Olha que lindo o resultado, gente. Imagina isso aqui você usando na sua peça, principalmente no meio de um trabalho de resina, essa mandala toda metalizada. Maravilhoso, né? Agora vamos ver aqui essa outra com dourado. Olha que lindo também que ficou. Olha que resultado magnífico, gente. Todo dourado, olha. Amei o resultado. Aqui, agora o nome em prata. Vamos ver aqui. Olha. Lindo também. Olha só. Fica um brilho incrível, né? Parece que foi escrito mesmo com metal. Olha que maravilhoso que ficou. E agora, por fim, né? A borboleta aqui que eu fiz também com dourado. Ai, olha, gente, que coisa linda. Aqui eu vou cortar essa parte que ficou um pouco aqui. Pronto. Olha que lindo esse dourado também, né? Ficou magnífico o resultado. E vocês viram, gente, como é fácil de fazer. Olha. E a durabilidade aqui dessa parte de metalização é incrível. Agora isso aqui não sai. Depois que ela já foi aquecida e a tinta da impressora laser grudou aqui no foil, não sai mais e fica esse efeito metálico lindo. Eu tinha feito o meu nome também no dourado. Deixa eu tirar aqui. E olha só também como ficou incrível, né, o resultado. Enfim, gente, vocês viram? São muitas técnicas, muitas funcionalidades que nós podemos ter, né, utilizando esse magnífico aparelho. E, gente, só um exemplo, para quem trabalha com resina, olha só, você pega aqui uma forma, né, dessas de silicone, coloca, por exemplo, essa mandala aqui dentro da folha e você coloca a resina aqui dentro, a resina incolor. Então, toda essa parte da margem do plástico vai desaparecer, vai ficar aparecendo somente essa mandala que cobre
no meio da resina, gente, isso fica lindo, lindo, lindo. Né? Esses apliques são muito caros para comprar para quem trabalha com resina. Ou você fez, por exemplo, uma bandeja, de resina e quer colocar o seu nome, olha só, basta você colocar aqui e jogar a resina por cima e vai aparecer somente o seu nome aqui, sua assinatura metalizada ou a sua marca. Gente, vocês viram que resultados fantásticos, eu fiquei super impressionada, realmente me surpreendeu o resultado. Tanto nessa parte aqui da plastificação, da laminação, que ficou perfeito, sem bolha. Olha só o resultado. Ele fez com que as cores ficassem muito mais vivas, né? E nosso trabalho também muito mais preservado com essa técnica. E a parte também aqui da metalização, para mim foi uma grande surpresa, porque há muito tempo eu queria um material que me desse esse resultado e não tinha encontrado ainda, e vocês viram com materiais super fáceis, um foil simples, uma impressão aqui numa transparência, nós fizemos esses apliques metalizados maravilhosos, utilizando aqui toda a tecnologia da Kifan, dessa laminadora fantástica. Então, se você gostou e quiser adquirir esse produto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link onde vocês podem comprar pelo melhor preço, tá? É um preço para vocês aqui do canal Recriar com Arte, é só clicar no link aqui da descrição que vocês conseguirão adquirir essa maravilha e eu tenho certeza que será um passo a mais nos trabalhos artesanais que vocês, porventura, venham a criar, porque as funcionalidades são inúmeras. Hoje eu mostrei só uma parte, mas dá para fazer muito mais coisas, viu, gente? Inclusive, se vocês quiserem que eu faça outros trabalhos utilizando, né, a Kifan, por favor, me deixem aí nos comentários algo que vocês queiram que eu experimente, que eu vou programar uma aula para vocês. E também me digam, né, o que vocês acharam, né, as suas impressões, o que vocês gostariam de fazer, o que vão fazer com essa fantástica laminadora que realmente me surpreendeu. E eu agradeço muito, né, por ter enviado para fazer esse teste, que além de ter me surpreendido, vai me ajudar muito nos próximos trabalhos que com certeza trarei para vocês aqui do canal Recriar com Arte. Então, se vocês gostaram da aula de hoje, gente, não se esqueça, me dá aquele like, compartilha esse vídeo com todo mundo e também se inscreve no canal, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo.